Olá, queridos companheiros, sejam bem-vindos a mais um dia de leitura e de singelas reflexões em torno das mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel nessa nossa nova playlist que tem como título o livro Ceifa de Luz. Pedimos sempre a Deus o amparo necessário, a proteção, e que potencialize dentro de nós as possibilidades de compreensão maior, de entendimento das orientações, das verificações, das advertências que o estudo nos favorece, nos capacita cada vez mais a melhores entendimentos. Hoje, a lição tem como título Alterações na Fé. Emmanuel nos traz aqui na mensagem 34 a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, em que o apóstolo disse: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé. Especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras, e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Esse terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado, como quem se vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muito terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer e arrojaram-se à rebeldia ou desalento. Diante dos irmãos alterados na fé por essa ou aquela circunstância, usa de discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhe agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhe outro o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos nós, e que os companheiros de Jesus são por eles chamados para construir e reconstruir. Olha a bondade divina. Construir e reconstruir. Quantas oportunidades que nos são ofertadas. Então, Emmanuel, sempre muito atual, né? Muito atual. Será que isso foi naquela época, né? A gente vê que não. Que essas situações são muito atemporais, porque são próprias das vivências dos espíritos humanos, das nossas experiências. Muda-se o cenário, a moda de roupa, dos cabelos, né? Mas o problema humano é sempre o problema humano, são as mesmas questões. Então ele vai nos falar aqui daqueles companheiros
que não conseguiram manter a fé em Deus e na imortalidade da alma acima dos obstáculos no campo da vida. Por que isso acontece? Repare, o nosso objetivo sempre, como espírita, como cristão, é sempre reler o Evangelho, os livros, né? As obras de Kardec. Com que objetivo? Para que possamos acionar na nossa mente recordações que não podem ser esquecidas. Aí a gente fala assim, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio e não está claro ainda. Precisamos reforçar determinadas lições. Nós ainda estamos caminhando. Ainda não podemos dizer que estamos em pé e não cairemos. Por isso a necessidade do estudo constante, nos fortalecendo os bons ideais. Então ele vai falar aqui que nós vamos encontrar aqueles irmãos que tiveram a sua fé alterada. Quantos nós já vimos dessa maneira? Inúmeros. Nós já encontramos companheiros que perderam a fé em Deus quando a sua casa, né, teve um abandono, que o companheiro não quis mais seguir adiante com um casamento, um relacionamento, ou mesmo, né, quando dentro daquela casa um dos companheiros precedeu, né, foi antes para o mundo espiritual, aí a criatura também se sente ali em dúvida na sua fé. É aquele momento em que observamos a briga do Criador, né? A briga da criatura com o Criador. Somos nós, as criaturas, que por imaturidade querem brigar com Deus, querem brigar com o Pai, ficam de mal, abandonam, não querem mais falar sobre aquilo e dizem, olha, eu não acredito mais nisso. Aí quando você vai ouvir o porquê, a gente fala assim, é próprio do ser humano ainda, que os seus desejos, os seus entendimentos não estavam ali atendidos da forma que ela queria. Então a gente vai falar aqui que ele vai falar aqui dos problemas dentro da casa, né? Que as pessoas paralisam diante de situações que aconteceram em suas famílias. A gente vai lembrar, né, que esses problemas, quando nós ficamos muito envolvidos e perdendo a confiança em Deus e achando que nós é que temos o poder de modificar aquilo, nós funcionamos e acontece o mesmo que aconteceu com a esposa de Ló. Os paralisou, virou uma estátua de sal, porque não para de olhar para trás, não para de olhar para aquilo que já aconteceu. Então, nós também vamos lembrar daqueles outros que terão aberto inúmeras brechas, né? E caíram em processos obsessivos. Outros, né, não conseguiram vencer as mágoas com as outras criaturas, às vezes dentro da própria casa espírita. Uma desinteligência, um desentendimento de pensamento, de argumento, e aí a criatura abandona. E todas as vezes, né, que eu ouvi algum companheiro conversando, né, num atendimento, querendo abandonar a casa espírita porque teve problema com A, ou com B, ou com C, eu sempre me coloco junto a essa criatura para te refletir juntos. Você está na casa espírita por causa de A, de B e de C? A sua fé
é baseada nessas criaturas? Será que nós já não entendemos que todos nós estamos a caminho de Deus? Todos nós somos obras incompletas? Que nós somos seres humanos passivos de erro? O que nós estamos esperando do outro? Aquilo que nós ainda não possuímos. Então isso não é justo. Então eu vou para a casa espírita buscando aquela vibração espiritual que a casa vai me oferecer, que eu me afinizo, que eu gosto, que me potencializa o desejo de continuar e trabalhar junto àqueles companheiros, encarnados e desencarnados. Então a minha fé tem que ser em Deus, a minha fé é em Jesus, a minha fé é nos espíritos que estão ali, protegendo, guiando os benfeitores, e não em criaturas humanas que estão ainda vivenciando os seus testemunhos. Então eu não posso me colocar na situação, de rebeldia e às vezes influenciando outros espíritos, outras almas que são muitas vezes ainda tão vacilantes. Olha a responsabilidade que estamos assumindo diante dessa espiritualidade. Às vezes observamos, às vezes não, que no momento, inúmeras vezes já observamos, companheiros espíritas criando dissensões e divisões por problemas e pontos de vista políticos, atacando os outros companheiros. E nós paramos. Lógico que estão no processo de perturbação. Isso aí é sem dúvida. Ah, mas é razoável que se coloca. É razoável colocarmos nossa opinião. Agora, a forma pelo qual colocamos nossa opinião é que nós temos que estar de acordo com esse nosso dever moral. Então, essas justificativas não servem. Mas acima disso, dessa deseducação, está a influência que podemos estar ali causando na vida do outro, que é iniciante na sua fé. Olha a responsabilidade. Temos responsabilidade uns com os outros. Responsabilidades emocionais e responsabilidades no aspecto de crescimento espiritual. Estamos num grupo, somos responsáveis, querendo ou não. Portanto, quando afrontamos o companheiro religioso ou a casa religiosa em detrimento de questões políticas que sempre existiram, sempre vão existir por um longo tempo, que vão passar, isso tudo passa, onde trocamos o que é eterno pelo temporário ainda, será que a gente já não consegue olhar mais à frente? Será que a gente não consegue ter um sentimento de respeito pelo outro? Então, muitas pessoas vão abandonar sua fé por essas questões do tempo temporário. Outras quantas nós vimos no momento da pandemia, que entraram na loucura, no desespero, achando que o pior que podia perder era a vida. E descobriram que não é. O pior que podemos perder é a dignidade, é o senso de dever com Deus, é a confiança no Pai. Isso é o pior. Eu me lembro que durante a pandemia, que eu fazia inúmeras lives, e me ofereciam o tema livre, eu resolvi estudar sobre a fé, falar sobre a fé. Fizemos 10 vídeos, 10 lives sobre a fé. Porque eu me coloquei para estudar. Que dificuldade era aquela que estava um tentando colocar o outro naquela influenciação?
criaturas que achávamos firmes. E ali eu fui buscar entender. Eu fiz aquele estudo para buscar entender e dar respostas que eu ouvia nas perguntas dos outros. Onde que estava aquela resposta que não estava sendo mais vista? Onde estava aquele alimento ali que a criatura, de uma vez por outra, ficou cega? Então nós fomos ali resgatar essas questões de uma forma a nos estabilizarmos e, de alguma maneira, quem quisesse aproveitar daquele estudo também se estabilizaria. Porque eu fui passo a passo das primeiras perguntas da fé. Em que momento e por que perdemos essa fé? Que situação é essa? Como é que você perde alguma coisa que você tem? Pode ser. Ou será que muitas vezes ela vai demonstrar para a gente que se quebrou, para que a gente não entre na ilusão de morar em castelos de areia, porque quando precisamos daquela fé, daquela situação, muitos não puderam contar com ela, não tinham nada. Desmontou no primeiro grito que ouviu na sociedade, aquela fé se desbaratou. Foi embora. Como é que aquela casa foi edificada? Sobre a areia. Veio o vento e derrubou. Então Jesus nos ensinou a edificar a nossa casa sobre a rocha firme do Cristo. Então quando nós constituímos nossa fé dessa maneira, não vai ser A, não vai ser B, não vai ser política, né? Não vai ser um pensamento filosófico tão diferente que vai nos retirar dos fundamentos básicos da nossa fé. Nunca mais iremos, porque ela é a constituição da nossa vida. Todo o restante será considerado acessório. E a fé no amor de Deus é o principal. E como funciona o entendimento do principal e o acessório na lei? O acessório segue o principal e não ao contrário. Todo acessório segue o principal. Então, o principal, quando eu tenho esse fundamento principal do entendimento do amor de Deus na minha vida, e que eu vou continuar em inúmeras outras vidas, e já tive outras, e o importante é que eu foque naquilo que realmente seja importante, como eterno, como conquista do meu espírito, todo o restante terá que se adequar a isso, ou não servirá. Então é esse discernimento que eu passo a ter. Então ele fala aqui, olha, que a misericórdia vela por todos nós. E todas essas criaturas serão chamadas novamente para construir e reconstruir a sua fé. E não sejamos nós que vamos agitar essa ferida neles. Porque o véu vai cair. Aquela situação vai passar. E a criatura vai amadurecer e entender que quando seguimos Jesus, quando nos colocamos dentro da doutrina espírita, renunciamos desde o início aos tapetes vermelhos, acreditando que não viveríamos as nossas experiências e os nossos momentos de testemunho. Seria muita imaturidade. Porque se Jesus, que não tinha nada a resgatar, vivenciou para nos mostrar que ele venceu o mundo, o que seríamos nós se não quiséssemos aprender dessa maneira? Onde está a nossa fé em Deus? No amor de Deus, na misericórdia divina. Tudo está dentro da lei de Deus. E nós separamos aqui, no finalzinho, o livro dos médiuns, no primeiro capítulo, no item 4, só iremos ler um pequeno parágrafo, em que Kardec, nos traz aqui a existência da alma e de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo edifício.
Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Se a estas questões. Credes em Deus? Primeira pergunta. Credes que tende uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? São 3 perguntas que ele faz. Se responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei se acredito em Deus, não sei se eu tenho uma alma, não sei se a alma sobrevive à morte, não sei, ou desejaria que fosse, mas não tenho certeza disso, ou que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada, sob uma forma menos categórica, para nos chocar bruscamente a que ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além, como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. E ele nos diz, admitidos que seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável dela, muito naturalmente, decorrerá a existência dos espíritos. Portanto, companheiros, quando encontrarmos esses irmãos queridos nessas situações de alterações na sua própria fé, lembremos que todos serão chamados a construir e a reconstruir a sua casa interior, a sua fé. Que possamos nós ofertar-lhes a compreensão, o entendimento e o otimismo. E ao mesmo tempo nos recordarmos dia a dia das bases da nossa fé. No amor a Deus sobre todas as coisas, a confiança. A lembrança do nosso espírito imortal. Somos um espírito imortal vivenciando um corpo temporário. Lembrar da sobrevivência da alma, da imortalidade, da reencarnação. Lembrarmos que todos nós já vivemos outras vidas e iremos viver tantas outras que sejam necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral. Que observemos a vida com mais maturidade, colocando acima de qualquer questão a certeza do amor infinito de Deus por todos nós. Muita paz e muito amor e muita fé em nossas vidas. Graças a Deus.